O som dos sapatos de couro de Gabriel Vasconcelos ecoava pelo átrio de vidro da Nexus Global como o tic-tac de um relógio caro, cada passo um anúncio de sua presença. Era um som que exigia atenção, que dizia, sem palavras, que o mundo se curvava à sua vontade. Ele não parava para cumprimentar a recepcionista, não trocava olhares com os seguranças. Entrava no elevador com um tablet na mão, o rosto iluminado pela luz fria da tela, já revisando números, planejando cortes, reescrevendo o futuro da empresa antes mesmo de pisar no 20º andar. Gabriel, 36 anos, era o novo diretor executivo, um prodígio, segundo os jornais. Um visionário implacável, segundo o conselho. Para mim, ele era apenas mais um homem que confundia arrogância com competência. Meu nome é Sofia Ribeiro, gerente sênior de parcerias estratégicas. Meu escritório, uma sala modesta com vista para os quilines cinzento de São Paulo, não era o tipo de espaço que impressionava executivos de passagem. Mas era funcional, silencioso, um refúgio onde eu podia organizar contratos, revisar e-mails em coreano para Ansion Enterprises e planejar negociações com a precisão de um cirurgião. Eu estava na Nexus há 18 anos, sobrevivi a 4 diretores, cada um com sua própria versão de revolução. Todos tinham algo em comum, subestimavam o que não entendiam. Naquele primeiro dia, observei-o da minha cadeira, através da parede de vidro que separava meu escritório do corredor principal. Ele atravessava o andar como um general inspecionando um campo de batalha, seus olhos varrendo as mesas, os rostos, as telas dos computadores. Não batia nas portas. Entrava, interrompia, fazia perguntas que não esperava respostas completas. Quando alguém hesitava, ele sorria, não com crueldade, mas com aquela condescendência de quem já decidiu que você é irrelevante. Ele não veio falar comigo. Ainda não estava no radar dele. Melhor assim. Eu sabia que o radar de homens como Gabriel sempre encontrava seu alvo, mais cedo ou mais tarde. Na hora do almoço, me juntei a um grupo de veteranos na copa, um canto apertado onde o cheiro de café requentado se misturava com o murmúrio de conversas cautelosas. Éramos os dinossauros, como os estagiários nos chamavam, os que ainda usavam cadernos de anotações e sabiam onde estavam enterrados os esqueletos da empresa. Ele parece um professor novo que acha que vai consertar a turma em uma semana, disse Marta, do RH, enquanto mexia seu chá. Rimos baixo, com cuidado, como se o próprio Gabriel pudesse estar ouvindo. Já vi esse filme, respondi, girando a colher no meu café. E nunca termina bem. Sobrevivi a diretores que prometeram o céu e entregaram demissões, que falaram de inovação e causaram caos. Gabriel era só mais um nome na lista. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Os primeiros dias foram uma dança previsível. Gabriel anunciava mudanças estratégicas em e-mails cheios de jargões, otimização, sinergia, foco em resultados. Reuniões eram marcadas a portas fechadas, e os corredores se enchiam de sussurros. Eu mantinha a cabeça baixa, como sempre. Respondia e-mails da Ansion Enterprises, ajustava cláusulas de contratos multimilionários, coordenava chamadas com Seul para garantir que tudo corresse como um relógio suíço. Meu trabalho não era glamouroso, mas era essencial. Eu era a ponte entre a Nexus e seus maiores parceiros asiáticos, a pessoa que entendia não só a língua, mas a cultura, os silêncios, as nuances que transformavam negociações em parcerias duradouras. Gabriel não sabia disso. Pelo jeito, não se importava. Na segunda semana, o clima no escritório mudou. O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade. As demissões começaram, silenciosas no início, como cortes cirúrgicos. Gerentes de nível médio, pessoas com 10, 15, 20 anos de casa, eram chamados para reuniões rápidas com o RH. Não voltavam. Suas mesas eram esvaziadas antes do fim do expediente, suas contas de e-mail desativadas. No lugar deles, chegavam os aliados de Gabriel, jovens, com MBAs de universidades americanas, perfis impecáveis no LinkedIn e uma confiança que beirava a insolência. Eles faziam perguntas básicas em reuniões, precisavam que processos fossem explicados 2, 3 vezes. Chamavam nossos sistemas de obsoletos, nossos métodos de pré-históricos. Eu os observava em silêncio, anotando mentalmente cada erro, cada passo em falso. Era como assistir a um trem descarrilhar em câmera lenta. Na quarta-feira, cruzei com Gabriel no corredor. Ele olhou meu crachá, depois meu rosto, como se estivesse tentando lembrar onde me encaixava no organograma. Sofia, certo? Disse, com um tom que sugeria que ele não se importava com a resposta. O que você faz, exatamente?
A pergunta era quase um desafio, como se ele já tivesse decidido que minha resposta não valeria seu tempo. Gerencio nossas parcerias com a Ancion Enterprises e outros clientes asiáticos. Respondi, calma. Negociações, contratos, etiqueta cultural, estratégia de longo prazo. Ele assentiu, distraído, já olhando para o tablet. Interessante. Vamos revisar essas funções em breve. Precisamos de agilidade. E foi embora, deixando no ar o cheiro de sua colônia cara e uma certeza fria no meu peito. Ele não fazia ideia do que estava prestes a desencadear. Na quinta-feira, durante uma reunião geral, Gabriel apresentou sua visão para o futuro. A sala de conferências estava lotada. Ele ficou de pé, apontando para slides cheios de gráficos e palavras como eficiência, redução de custos e disrupção. Precisamos ser mais enxutos, disse, com um sorriso que parecia ensaiado no espelho. Todos os departamentos serão avaliados. Não há espaço para redundâncias. Olhei ao redor. Alguns colegas mexiam nos papéis, nervosos. Outros mantinham os olhos fixos na mesa, como se quisessem desaparecer. Eu apenas escutava, anotando cada promessa, cada ameaça velada. Quando a reunião terminou, saí lentamente, deixando os outros passarem à frente. Não queria ser notada. Ainda não. Na sexta-feira, o e-mail chegou. Reunião com Gabriel Vasconcelos, 10 horas, sala 4. Sem pauta, sem explicação. Meu coração bateu mais rápido, mas minha expressão permaneceu neutra. Eu sabia o que vinha. Às 10 horas, entrei na sala. Gabriel estava lá, sentado à cabeceira de uma mesa longa, com uma expressão que misturava tédio e falsa empatia. Ao lado dele, a gerente de RH, Helena, parecia desconfortável, mexendo em uma pilha de papéis. Sofia, sente-se, disse Gabriel, apontando para a cadeira à sua frente. Obedeci, cruzando as mãos no colo. Revisamos nossa estrutura operacional nas últimas semanas, começou ele, com a voz suave de quem recita um discurso ensaiado. Após uma análise cuidadosa, decidimos consolidar algumas funções. Sua posição, embora valiosa no passado, não se alinha mais com nossa nova direção. Contratamos uma agência em Seul para gerenciar comunicações internacionais. É mais eficiente, mais escalável. Ele fez uma pausa, esperando uma reação. Não dei nenhuma. Agradecemos seus 18 anos de serviço, continuou, com um sorriso que não alcançava os olhos. O RH preparou um pacote de rescisão, 4 meses de salário, férias acumuladas, um bônus simbólico. Justo, não acha? Olhei para ele, depois para Helena, que evitava meu olhar. Tem certeza de que a Nexus vai se virar sem mim? Perguntei, minha voz baixa, quase gentil. Gabriel riu, uma risada curta e condescendente. Vamos ficar bem, Sofia. A mudança é necessária para o crescimento. Boa sorte. Levantei-me, deixando o envelope de rescisão sobre a mesa. Não disse nada. Não precisava. Enquanto caminhava pelo corredor, passando pelas mesas silenciosas e pelos olhares curiosos dos colegas, senti uma calma estranha. A chuva batia nas janelas do prédio, um tamborilar constante que parecia ecoar meus pensamentos. Eles não estavam prontos. E a segunda-feira provaria isso. Saí do prédio sem olhar para trás. O saguão, com seus lustres de cristal e chão de mármore, parecia mais frio do que nunca. No carro, enquanto a chuva borrava o para-brisa, fiquei um momento em silêncio, segurando o volante. Não era raiva, não era tristeza. Era uma certeza profunda, como a sensação de fechar um livro que você sabe que nunca vai reler. A Nexus achava que podia me substituir com uma agência sem rosto, que 18 anos de relacionamentos, confiança e expertise podiam ser trocados por um contrato de terceirização. Eles estavam errados. E logo saberiam disso. O fim de semana foi tranquilo, quase meditativo. Limpei minha casa, organizei meu escritório, respondi mensagens de apoio de ex-colegas, os poucos que ousaram entrar em contato. A maioria permaneceu em silêncio, com medo de que qualquer associação comigo os colocasse na mira de Gabriel. Não os culpei. No domingo à noite, atualizei meu currículo. Não era desespero, era estratégia. Meus 18 anos na Nexus não eram apenas um cargo. Era uma rede de contatos, uma reputação construída com paciência, um conhecimento que não podia ser apagado com uma assinatura.
Na segunda-feira, enquanto a cidade despertava sob um céu carregado, eu tinha uma entrevista na Aurora Consulting, uma empresa especializada em parcerias internacionais, com forte presença na Ásia. Um ex-parceiro da Ancion Enterprises, o Sr. Park, me indicou após ouvir rumores da minha demissão. Precisamos de alguém que entenda a alma dos negócios asiáticos, não só os números, disse ele ao telefone. A reunião foi formal, mas acolhedora. O diretor, um homem de meia-idade chamado Eduardo, fez perguntas diretas, ouviu minhas respostas com atenção. Não era o tipo de executivo que confundia silêncio com fraqueza. Às 16 horas, recebi uma oferta, salário 20% maior, autonomia para liderar projetos, uma chance de construir algo novo. Aceitei sem hesitar. Enquanto isso, na Nexus, o caos começava a se formar. Meu celular vibrava com mensagens de ex-colegas. Eles te substituíram por uma agência genérica em Seul, escreveu Marta. Gabriel disse que você era um custo desnecessário. Outra mensagem. Os novos contratados não sabem nem por onde começar. Estão pedindo traduções automáticas para e-mails com a Ancion. Sorri, não com satisfação, mas com uma espécie de pena. Conhecia o tipo de Gabriel. Quando homens como ele falhavam, nunca assumiam a culpa. Culpavam o mercado, os funcionários, as circunstâncias. Qualquer coisa, menos o próprio orgulho. Na terça-feira, a Nexus recebia a Ancion Enterprises para uma reunião crucial. O contrato em jogo, uma parceria de 5 anos avaliada em $20 milhões, era a espinha dorsal da operação asiática da empresa. Gabriel liderava, flanqueado por seus novos contratados, jovens, confiantes, completamente despreparados. Do outro lado da cidade, eu tomava um chá no meu novo escritório na Aurora, revisando um relatório. Não precisava estar na Nexus para saber o que estava acontecendo. Eu conhecia Ancion, conhecia o Sr. Kim, o vice-presidente, um homem que valorizava respeito acima de tudo. A reunião começou às 10 horas. A delegação coreana, liderada por Kim, entrou na sala de conferências com a formalidade característica. Gabriel, alheio às sutilezas culturais, abriu com um discurso acelerado, cheio de jargões sobre eficiência e escalabilidade. Mostrou slides com gráficos coloridos, falou sobre otimização de processos. Kim ouviu em silêncio, sua expressão impassível. Então, perguntou, em inglês impecável, onde está a senhora Sofia? Sofia não está mais conosco. Modernizamos nossa estrutura, contratamos uma agência em Seul para gerenciar comunicações. É mais eficiente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os novos contratados de Gabriel pareceram desconfortáveis. Kim trocou um olhar com seus assessores. A senhora Sofia não era apenas uma gerente, disse ele, a voz calma, mas cortante. Era nossa parceira. Entendia nossas expectativas, nossa cultura, nosso respeito mútuo. Sem ela, não vejo como continuar esta parceria. Não houve apertos de mão, não houve despedidas calorosas. Apenas o som dos sapatos ecoando no mármore enquanto saíam. O contrato foi cancelado antes do meio-dia. A notícia se espalhou pelo prédio como fogo em palha seca. O conselho convocou uma reunião de emergência. O CFO, um homem que raramente levantava a voz, foi ouvido gritando pelo telefone. Gabriel tentou controlar os danos, culpando diferenças culturais e a rigidez da Ancion. Chegou a insinuar que a agência de Seul havia falhado. Mas a verdade era clara para todos. Ele subestimou o valor de Sofia Ribeiro. Nos dias seguintes, a Nexus entrou em queda livre. Outros parceiros asiáticos, alertados pela saída da Ancion, começaram a questionar seus contratos. Um cliente japonês adiou uma renovação. Uma empresa de Singapura rescindiu um acordo menor. O moral no escritório despencou. As conversas nos corredores eram sussurradas, os olhares, nervosos. Gabriel fazia discursos sobre resiliência e adaptação, mas sua autoridade, antes tão absoluta, começava a rachar. Seus contratados, tão brilhantes no papel, tropeçavam em negociações, enviavam e-mails mal redigidos, ignoravam protocolos culturais. Era um colapso em câmera lenta, e eu assistia de longe, sem surpresa. Na quinta-feira, meu telefone tocou. Sofia, podemos conversar? Disse, a voz forçada, tentando soar casual. Talvez uma consultoria, algo temporário. Precisamos de sua expertise. Sorri, não para ele, mas para mim mesma. Não preciso de cargos, Gabriel, respondi. Mas você precisa de humildade.
Marcamos uma reunião para sexta-feira. Ele chegou ao meu escritório na Aurora com 15 minutos de atraso, o mesmo relógio caro no pulso, mas o rosto marcado por olheiras e uma tensão que ele tentava disfarçar. Sofia, que bom te ver, disse, com um sorriso que parecia doer. Tivemos alguns desafios, mas acredito que podemos superar isso juntos. Sentou-se, abriu os braços, como se estivesse me oferecendo uma grande oportunidade. Precisamos de alguém que conheça os clientes asiáticos. Só apoio prático, sem complicações. Deixei o silêncio crescer, pesado, antes de responder. Você me demitiu sem me ouvir, disse, a voz calma, mas firme. Disse que eu era um custo desnecessário. Espalhou que a Nexus estaria melhor sem mim. E agora quer minha ajuda, mas sem admitir que errou. Ele corou, gaguejou. São negócios, Sofia. Não é pessoal. Não voltei para salvar a Nexus. Assinei um contrato de consultoria de curto prazo, com acesso aos sistemas internos da empresa. Não por lealdade, mas por estratégia. Na semana seguinte, contatei o Sr. Kim, da Ancion, usando um número privado que ele me dera anos atrás, quando ainda confiávamos um no outro como parceiros. Sr. Kim, devo-lhe um pedido de desculpas, comecei, em coreano, com o tom respeitoso que ele valorizava. Expliquei, sem emoção, como fui forçada a sair, como meus avisos foram ignorados, como a nova liderança via nossa parceria como um centro de custos. Ele ouviu em silêncio. Onde você está agora? Perguntou. Aurora Consulting, respondi. Especialistas em parcerias internacionais, com respeito pela cultura e pela história de nossos clientes. Houve uma pausa, seguida por uma risada baixa, não de zombaria, mas de compreensão. Talvez seja a hora de explorarmos novos parceiros, disse ele. Deixo essa decisão à sua sabedoria, respondi, com deferência. Mas ficaria honrada em trabalhar com você novamente. Encerramos a ligação com formalidades, cada palavra medida. A primeira semente estava plantada. 2 semanas depois, a Aurora assinou um acordo preliminar com a Ancion Enterprises. Outros ex-parceiros da Nexus, alertados por sussurros no mercado, começaram a entrar em contato. A Nexus, enquanto isso, desmoronava. Contratos eram cancelados, fornecedores exigiam pagamentos adiantado, investidores faziam perguntas incômodas. Gabriel convocava reuniões frenéticas, prometendo recuperação, mas sua voz tremia, seu rosto estava pálido. Seus contratados, antes tão confiantes, pareciam perdidos, enviando e-mails genéricos que os clientes ignoravam. O conselho começou a falar em mudanças na liderança. Era quase fácil demais assistir. Na 3ª semana, recebi outro e-mail de Gabriel. Sofia, precisamos de você. Nomeie seu preço. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio falar por mim. Quando finalmente marcamos uma nova reunião, ele parecia um homem à beira do colapso. Sofia, por favor, disse, quase implorando. Podemos consertar isso. Levantei a mão, interrompendo. Não estou aqui para salvar a Nexus, disse, a voz fria, mas controlada. Estou aqui para garantir que você entenda o que perdeu. Ele piscou, confuso, depois furioso. Você fez isso, acusou, a voz rouca. Você virou nossos clientes contra nós. Não, respondi, inclinando-me ligeiramente para frente. Eu apenas mostrei a eles o que é respeito. Eles escolheram. E escolheram a Aurora. Peguei minha bolsa, levantei-me. Você me chamou de dispensável. Disse que a Nexus não precisava de mim. Agora, olhe ao seu redor. Quem está dispensável? Saí da sala sem olhar para trás. Não precisava. O som dos meus sapatos no chão de madeira do escritório da Aurora era firme, constante, como o tic-tac de um relógio que marca o fim de uma era. A Nexus não faliu de uma vez. Empresas raramente morrem em explosões. Elas apodrecem, lentamente, até que o peso dos erros as esmaga. Gabriel foi afastado um mês depois, substituído por um executivo interino que tentou, em vão, recuperar o que foi perdido. A Aurora, enquanto isso, crescia, construindo parcerias sólidas com os clientes que a Nexus deixou escapar. Meses depois, sentada no meu novo escritório, com vista para o horizonte de São Paulo, recebi uma ligação do Sr. Kim. Sofia, gostaria de discutir uma expansão de nossa parceria, disse ele, com um tom que misturava respeito e calor. Sorri, anotando os detalhes. Não era vingança, não mais. Era justiça.
Era o reconhecimento de que o valor de uma pessoa não está em um cargo, mas no que ela constrói com paciência, competência e respeito. A Nexus Global, outrora um império de vidro, agora era apenas uma sombra, um lembrete de que a arrogância é uma chama que consome tudo que toca. E eu? Eu construí algo novo, algo duradouro, algo que nenhum memorando corporativo poderia apagar. Agora me diz, até onde a arrogância de um líder pode destruir o que outros levaram anos para construir? E você, o que faria se fosse ignorado após décadas de dedicação? Escreva nos comentários. De 0 a 10, qual sua nota para essa história? Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossas histórias diárias. Um beijo e até a próxima!